A gente vai começar esse CNN 360 lá em cima. Primeiro a gente vai entrar, Igor, com essa tarja que tá aí. A gente vai começar já com o bastidor sobre, gente, um personagem que é a pedra fundamental da Lava Jato. Hoje eu peguei a edição da revista Veja, fui ver, como sempre, a coluna Radar da Lavra de Robson Bonin. E a coluna abre dedicando uma série de notas a uma verdadeira bomba. O que a coluna Radar explica é que o advogado de Alberto Youssef, Antônio Figueiredo Basto, vai entrar com um pedido de anulação do acordo de Youssef, que é basicamente a pedra fundamental da Lava Jato, na Justiça. Por quê? Segundo a revista, a gente precisa voltar no tempo para entender exatamente essa história. Vem comigo para Lava Jato, auge, pum! Prende o doleiro dos doleiros, Alberto Youssef. Até aquela época, esse título era dele. Ele é a pedra fundamental da Lava Jato e ele inicia ali a delação dele dizendo que ele lavava recursos de partidos. Aí depois prendem o pessoal da Petrobras e, bom, o resto você já sabe. Em 2014, Alberto Youssef está preso na cela dele e ele encontra um grampo, uma escuta ambiental. É coisa de filme mesmo, escondida dentro da cela. Esse personagem. Ele encontra esse grampo dentro da cela dele e aí ele pega, chama o advogado dele e fala, cara, tinha um grampo na minha cela, tinha uma escuta ambiental na minha cela. A defesa do Alberto Youssef vai na justiça e fala, PF, vocês estão grampeando ele com um grampo ilegal, uma escuta escondida dentro da própria cela? Gente, isso é crime, não pode, tá? E aí a PF abre uma sindicância, diz que, na verdade, não era nada disso. Aparece, inclusive, um policial para delatar a força-tarefa da Lava Jato na Polícia Federal naquela época, dizendo que sim, o grampo era verdadeiro. A PF faz lá a própria investigação e conclui, em 2015, que, na verdade, esse grampo estava lá, largado, esquecido. Era um grampo que tinha sido colocado com autorização da Justiça para monitorar o Fernandinho Beiramar, quando ele ficou preso naquela mesma cela. E que, enfim, tinham esquecido lá, agora que o Youssef achou que bom que eles vão jogar fora. Corta o assunto. A Corregedoria da Polícia Federal decide entrar no caso, porque havia um integrante da equipe que dizia a Lava Jato estava ouvindo, sim, os presos, sem que eles soubessem e sem autorização expressa judicial. E aí a Corregedoria da Polícia Federal inicia uma outra investigação, que leva a isso. PF vê escuta ilegal e o Youssef agora vai tentar anular a delação dele. O laudo que permite isso é de 2016. A partir de agora, a gente vai entrar na minha apuração. Segundo eu consegui apurar com pessoas da investigação, esse laudo foi solicitado pela defesa do Youssef, o Antônio Figueiredo Basto, por pelo menos 3 vezes. E que o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, negou o acesso. Acontece que o tempo passou. Sérgio Moro disse que não ia ser político, decidiu ser político, sai para ser ministro de Bolsonaro em 2019, depois Deltan Dallagnol, vocês já sabem o que aconteceu. Hoje, o juiz da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba, onde esse processo está, chama Eduardo Apio. E aí a defesa de Alberto Youssef foi lá, bateu na porta e fez uma petição. Escuta, tem um laudo aí que tem a ver com o meu cliente que eu nunca consegui ter acesso. O senhor pode reavaliar? E ele reavaliou e concedeu o acesso a toda a documentação que até então estava sob sigilo, do próprio advogado, do alvo da escuta. E, bom, a Polícia Federal, nesse laudo, mostra que o Youssef estava mesmo sendo monitorado, mas, não só ele, mas todas as pessoas que estavam na cela com ele. A partir de agora, no CNN 360, este material, sim, Igor, a gente pode tarjar como exclusivo. Você vai ver o que a PF encontrou na escuta ambiental que estava na cela de Alberto Youssef, o doleiro que é a pedra fundamental da Lava Jato. E por que isso pode ruir com a primeira e abre alas delação desse universo da outrora celebrada maior campanha de combate à corrupção da história do Brasil. Eu vou vir aqui para trás do meu computador para que vocês possam entender, né? A perícia, ela faz uma série de perguntas. Eu não vou exibir o material
porque eu tenho um cuidado enorme em preservar as minhas fontes, tá? E principalmente o devido processo. Mas qual é a grande questão aqui, né, que a gente precisa entender? O grampo, ele chega lacrado para a PF vai fazer ali uma análise e aí pergunta-se, né, ali no laudo tem lá, é possível reativar dados que porventura tenham sido apagados? E o técnico perito responde, sim. E o que se tem ali é exatamente um arquivo que foi apagado e que foi recuperado. E eles mostram, olha, esse arquivo, ele estava na lixeira. Eu trago para vocês aqui, ó, eu vou pedir só para a gente trocar a nossa tarjinha de baixo. Vamos colocar uma coisa do tipo, conheça detalhes das gravações do grampo ilegal na cela de Youssef, porque assim a gente não faz confusão de querer puxar para cá. O crédito de revelação dessa história é do Radar. A gente, se não tivesse o Bonin publicado, a gente não teria avançado por sobre isso. Então, bom, na perícia você tem o nome do arquivo e aí o cidadão perito diz o seguinte, né? Eu transcrevo abaixo o caminho do arquivo, o trecho sublinhado é a parte referente aos prováveis indícios de data e hora, onde poderiam indicar as datas de início e término das gravações, concluindo com o mesmo raciocínio. Então, isso teria sido gravado entre 8 horas e 38 minutos da manhã e 17 horas e 16 minutos. Então, isso indica os respectivos horários de início e término da gravação. Faz-se necessário, diz ainda o perito, né, os seguintes esclarecimentos. No último áudio, que é esse que você veja que ele fala o último, ou seja, tinham vários. Eu não tive acesso à documentação inteira, eu tive acesso junto a uma fonte de investigação a partes substanciais deste material que agora está em poder do Youssef. No último dia 28 de março de 2014, diz a perícia, o áudio foi interrompido prematuramente devido à descoberta do dispositivo. Ou seja, o Youssef descobre essa escuta no dia 28 de março de 2014. E aí o perito explica, tal conclusão pauta-se pelo som causado pelo manuseio do receptor por quem o encontrou. No áudio do dia 20/3, que tem a duração de apenas 9 horas e 25 minutos, supõe-se que tal fato deva-se a problemas técnicos. Gente, eles foram grampeados por dias. Como se nota na última coluna, alguns áudios apresentam falhas, ou seja, há interrupções nas gravações, infere-se que esta ocorrência se deva também a problemas técnicos. Acrescenta-se que o conteúdo dos áudios, vou voltar aqui, perdão, acrescenta-se que o conteúdo dos áudios possui diversas passagens que levam a inferir que os interlocutores sejam presos da Operação Lava Jato encarcerados na cela da PF no Paraná. Por fim, a título de ilustração, cita o perito, gente, isso é documento da Polícia Federal, tá? Cito alguns trechos que reforçam o acima exposto, acrescentando que há inúmeras outras passagens indicando ser o local das gravações, a custódia daquela superintendência da Polícia Federal, todas registradas no anexo. No primeiro dia de gravações, 17 de março, então veja, o Youssef pega a escuta no dia 24 de março. Então, do dia 17 ao 24, eles foram monitorados dentro da cela onde eles estavam presos. Diz aqui o documento da PF, da Corregedoria da Polícia Federal. No primeiro dia de gravações, 17 de março de 2014, alguns já se identificam como Carlos Alberto Pereira da Costa, Carlos Alexandre de Souza Rocha e Alberto Youssef. Os próprios presos vão ali se apresentando, né? Segue. No segundo dia, dia 18, conversam a respeito dos itens apreendidos, entre eles pinturas, canetas e bebidas. Tal fato foi noticiado na mídia naquela data e uma presa nova aparece na escuta, ela é Nelma Kodama. No terceiro dia, um outro preso aparece e se identifica como André Catão. Esse laudo foi produzido por um agente da PF em 4 de novembro de 2015. E essa apuração, ela avança até 2016, quando há ali
a conclusão de que é preciso abrir um processo para isso. Eu trago um outro trecho aqui que eu tive acesso, a pedido, então, do corregedor da Polícia Federal. A perícia diz, né? Em atenção à determinação de Vossa Excelência, no sentido de analisar os áudios contidos no equipamento tal, foram ouvidos todos os arquivos constantes do supracitado laudo, sem que fossem isso, gente, o que é dito antes, né? Porque vocês precisam entender o seguinte: quando o Alberto Youssef encontra a escuta, o chefe da PF na Lava Jato faz uma apuração interna para dizer que não tinha nenhuma relação uma coisa com a outra, tá? E isso depois passa a ser investigado pela Corregedoria da Polícia Federal. Ao todo, então, eles foram gravados ali, pelo que eu estou vendo aqui no documento, com vocês, ao vivo. Foram ouvidos áudios referentes à gravação de 12 dias, aí vem uma tabela mostrando ali para a Corregedoria da PF quais são os áudios, né? Há ali depois, né, a descrição de áudios que foram apagados, mas que puderam ser recuperados e, por fim, a identificação dos presos. Houve ali a designação dessa investigação da Corregedoria e isso agora chega às mãos da defesa de Alberto Youssef. Eu fui tentar entender qual é o caminho que a defesa vai seguir e aí eu trago para vocês, né? Deve haver a expectativa no mundo jurídico é que a partir da semana que vem, mais precisamente entre terça e quarta-feira, a defesa do Alberto Youssef ingresse com um pedido para anular a delação e oficiar os responsáveis por esse grampo ilegal com base nessa documentação que só agora, por meio do juiz Eduardo Apio, eles tiveram conhecimento, né? Essa sindicância que foi aberta e que de saída inocentou o pessoal da PF na Lava Jato, ela é de abril de 2014, mas houve uma outra aberta em 2015, que é essa que eu trouxe para vocês aqui, que tem o laudo do perito identificando os diálogos e as vozes do Alberto Youssef, da outra doleira, a Nelma Kodama, e mais pessoas que estavam presas com ele na cela em Curitiba. É essa perícia que mostra que a escuta não só estava ativa, como estava captando ali e que houve uma mentira, né, propagada pela Lava Jato na ocasião, dizendo que, na verdade, aquela escuta não funcionava e estava lá esquecida desde o Fernandinho Beiramar. Para vocês entenderem, esse material ficou oculto da defesa de Youssef por 8 anos, né? E, bom, a grande questão é a seguinte, né? Eles não vão, pelo que eu entendi, a defesa e o Youssef não vão se limitar a questionar apenas o acordo de delação, dizendo que, né, não há como saber se coisas que ele disse ali foram usadas contra ele para forçá-lo a colaborar com a justiça, mas também vão entrar contra Sérgio Moro, que teria decidido não repassar à defesa o resultado dessa investigação, que a defesa entende ser uma peça mais do que relevante. Vem para cá todo mundo, gente, para que a gente possa começar a falar sobre esse assunto. Eu pedi ajuda para o Yuri Pita. Hoje, como bateu muita coisa, a gente precisou remar mais junto do que já diariamente a gente faz, e eu preciso agradecer de público meus colegas aqui por isso. Yuri Pita, você foi procurar a assessoria do Sérgio Moro no Senado sobre o assunto e a resposta foi curta. Foi bem curta, mas direta, dizendo que o senador Sérgio Moro nega qualquer envolvimento em relação a supostas escutas ilegais. Dani, boa tarde para você, Leandro, Renata e para quem nos acompanha aqui no 360. E com isso, o Moro mantém o mesmo discurso que sempre afirmou desde que essa história veio à tona ainda nos primeiros momentos da Operação Lava Jato. Toda essa discussão em torno de ter ou não ter essa escuta, se ela funcionava ou não funcionava e o que ela eventualmente captou na cela de Alberto Youssef, que foi, né, o alvo principal, o primeiro alvo da Operação Lava Jato, e era um alvo reincidente,
do então juiz Sérgio Moro, ainda nas investigações do antigo esquema do Banestado, Alberto Youssef já havia sido alvo de ações sob o julgamento do então juiz federal Sérgio Moro. Tudo isso já sempre houve essa polêmica e Sérgio Moro sempre procurou se afastar desse tipo de coisa e reitera agora, como senador, de qualquer tipo de prática ilegal. Lembrando que Alberto Youssef estava preso por decisão dele, mas sob custódia da Polícia Federal. Dani. Ô, Renata, quero uma avaliação sua sobre esses áudios. Boa tarde, olha lá, já tô dando boa noite, a sexta-feira tá me embalando. O pessoal tá nervoso, né? Ou tá com pressa de acabar sexta-feira, né? Eu tô de plantão, gente. Hoje só termina amanhã, então não é isso. Boa tarde para Dani, para os meus colegas, para todos. É absolutamente impactante, depois desse tempo todo, a gente ter essa confirmação de que o que o Youssef dizia lá atrás era verdadeiro, portanto, havia uma escuta ilegal. O argumento da PF naquela época era que tinha uma escuta antiga e que estava desativada. Mas, no caso, pelo que se sabe, a Polícia Federal agora, nesse momento, entende que não. Que aquela escuta estava ativa e tinha um objetivo. Agora não, é de 2015 o laudo. É de 2015. Tem 9 anos que eles sabem disso. Perfeito. Então, nesse caso, a gente agora sabe que a escuta não só estava ativa, como não foi uma escuta acidental. A tese que parte o próprio Youssef para agora questionar a sua delação. Eu vou colocar vou abrir uma frente aqui que eu acho importante a gente entender. Do ponto de vista dos processos que a defesa está pensando em mover, é absolutamente perfeito, porque se ele foi lesado durante a negociação do acordo, ele tem mais que processar aqueles que assim fizeram. Existe um passo um pouco mais complexo quando a gente olha por simplesmente rasgar a delação, porque a delação ela tem como objetivo proteger o próprio depoente. Então, quando se parte para vamos rasgar o que aconteceu, a pergunta seguinte é, diante disso, se anula tudo que se sabe de ilegalidades que essa pessoa cometeu? Não é uma resposta pura e simples. Então, por isso que esse é um movimento que a defesa, e aí eu acho que tem detalhes que a gente precisa entender melhor nesse sentido, que a defesa deve estar estudando bem, parte da pena o Youssef já cumpriu, valores, inclusive, que ele já ressarciu, e há possivelmente aí um cálculo de casos que já estão prescrevendo, porque não é o fato de você encontrar uma ilegalidade que é absolutamente escandalosa nesse caso, durante a costura, que faz com que todos os crimes cometidos pelo delator não tenha de ser checados, olhados e cobrados pela justiça. Leandro, para a gente entender um pouco, rememora o peso que teve essa acusação e como a Lava Jato se saiu na época, né? Inclusive com uma investigação conduzida por quem era acusado, dizendo, imagina, não tinha nada de errado, esse grampo não funcionava, estava esquecido lá na cela. Dani, boa tarde para você, para Renata, Yuri, todo mundo que está com a gente aqui no 360. O que esse relatório está mostrando é que durante quase uma década a Força-Tarefa da Operação Lava Jato sabia que tinha uma ilegalidade, que colheu informações do primeiro doleiro da Operação Lava Jato, que foi o Alberto Youssef, o segundo foi o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, colheu essas informações e até nas reportagens, tantas que saíram nos últimos 10 anos dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato avaliando o que foi a operação para o país, eles próprios sempre colocavam a colaboração premiada do Alberto Youssef como um ponto inicial, como um ponto fundamental, sem a qual a operação não teria produzido os frutos que produziu. E, de saída, o que esse relatório está mostrando, que, enfim, ficou escondido durante quase 10 anos, é que tem ali indícios, de que foram colhidos
colhidas indevidamente informações sobre o Alberto Youssef, conversa dele com outros presos, a Nelma Kodama entre eles, né, também doleira super conhecida, uma das primeiras presas da Operação Lava Jato, e que essas informações podem, né, ter sido usadas para pressionar o Youssef a fazer uma delação premiada. Então, o que esse documento está mostrando é que a gênese da Operação Lava Jato pode ter tido um viés, né? Pode ter tido, no mínimo, uma indução para que o primeiro delator, o cara que, enfim, fez os procuradores dizerem, né, que era o grande momento, anos depois, né, que foi o grande momento da operação, o momento de virada, quando os políticos e os empreiteiros começaram a ser citados nesse esquema de corrupção, essa delação pode ter sido produzida de uma maneira ali, no mínimo, contaminada. A defesa da Lava Jato é muito parecida com a que o Moro fez a coluna do Robson Boninho hoje na revista Veja e que o Yuri trouxe para a gente, né, de que não tem nada disso, a defesa da Lava Jato sempre foi nesse sentido, mas o que se tem agora é um documento, né, um relatório da Polícia Federal. Do Youssef para cá, não para cá, né, vamos colocar ali o fim da Lava Jato 2020, 2021, até o dado que o MPF usa, agosto de 2021, para fazer a contagem de quantos acordos de colaboração a Lava Jato fez. Só em Curitiba foram 209, no Rio de Janeiro foram 180, foram as forças-tarefas da Lava Jato mais fortes, tinha a força-tarefa aqui de São Paulo também, que fechou 10 acordos de colaboração. Então, você tem aí um número de quase 400 colaborações premiadas que foram fechadas pela Operação Lava Jato do seu auge, 2014, 2015, até o caso ali, né, 2020, sobretudo 2021, estourando. E o que se tem agora, além de toda a revisão política do impacto da Lava Jato, uma revisão da raiz dela, né, que foi essa delação do Youssef. Para vocês terem uma ideia, o laudo deixa claro que arquivos foram apagados, né? Olha só, eles diziam o seguinte: procedeu-se então à extração forense do conteúdo do material examinado. Cabe salientar que esse processo não atingiu apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas aqueles previamente apagados que puderam ser recuperados, né? Então, houve ali, Yuri Pita, uma tentativa, inclusive, de depois que essa escuta é encontrada, de deletar arquivos de áudio que foram recuperados pelo perito da PF que fez a análise para a corregedoria, enfim. O que reforça ali de que quem estava fazendo isso sabia que estava fazendo algo não muito correto, né? Inclusive porque daquele momento, no primeiro momento de descoberta dessa escuta, se não estou enganado, que recuperando algumas reportagens da época, a própria defesa de Alberto Youssef, na época, questionou o então juiz responsável pelo caso, Sérgio Moro, a respeito se havia ou não autorizado essa escuta ambiental, né, a escuta do ambiente da cela, e Sérgio Moro disse, como juiz responsável pelo caso na época, que não tinha dado esta autorização enquanto juiz. E logo, quem estava fazendo essa escuta estava, de fato, fazendo uma escuta sem autorização judicial e sem nenhum reconhecimento oficial de que ela existia. E aí, esse fato indicado aí no laudo, na perícia, de que, inclusive, alguns arquivos foram apagados, é mais um indicativo de que não só se tratava de algo ilegal, mas quem estava fazendo sabia que estava fazendo algo ilegal e tentou esconder algo que tenha descoberto ou algo que possa ser mais relevante aí para essa história toda, o que só aumenta as suspeitas em torno de por que a cela de seja lá quem for, mas neste caso do principal alvo da primeira fase da Operação Lava Jato, é bom que se diga, estava sendo grampeado sem autorização. Para vocês entenderem o tamanho dessa investigação, né, como a Corregedoria da Polícia Federal é que leva isso adiante para entender, exatamente porque houve uma denúncia interna de que, olha, eles estão dizendo que não tinha nada, mas é mentira. Um policial, lembra disso, Rê? Claramente, né? Aquele policial que vem a público e fala, olha, estão mentindo, tinha mesmo a escuta e aí a PF, inclusive, ele é punido depois pelo pessoal de Curitiba. Olha só o que diz a análise da Corregedoria da Polícia Federal.
Abro aspas aqui, de novo, esse material é exclusivo. O conjunto de áudios encontrado no computador desktop, utilizado pelo agente da Polícia Federal, e aí vem o nome que eu vou omitir porque eu não consegui encontrar essa pessoa, à época dos fatos em apuração, e o depoimento prestado por uma outra agente, que também tem o nome aqui exposto, indicam que o primeiro agente da Polícia Federal citado efetivamente instalou e utilizou por pelo menos 12 dias equipamento de interceptação ambiental, ou seja, grampo, em cela de custódia da Polícia Federal em Curitiba, em época compatível com a primeira fase da Operação Lava Jato, quando foi preso, entre outros, o doleiro Alberto Youssef. Detalhe: agentes ouvidos pela Polícia Federal, pela Corregedoria da PF, confirmaram que um dos colegas tinha condições necessárias para que o equipamento de interceptação ambiental fosse instalado e permanecesse em funcionamento, né? Houve ali, né? Inclusive dá para entender quando é que os presos são retirados da cela, por volta das 15 horas para no dia 17 de março, exatamente o dia que se iniciam as gravações, e esse grampo é colocado e todo mundo volta para a cela. A sindicância investigativa, que apurou inicialmente os fatos relacionados a esse ambiente, apontou que o referido equipamento já estava lá há muitos anos, tendo sido colocado como por ocasião da estada do preso Fernandinho Beiramar. Mas aí o que eles dizem, né, que isso não faz sentido. O número de série do grampo do Fernandinho Beiramar era digamos assim, uma coisa mais rudimentar. E o número de série desse grampo apreendido com o Youssef era uma versão nova. Então, é impossível dizer que era uma coisa que estava lá esquecida desde antes. Sigo aqui. O que se pode concluir, por tudo que foi apurado nesta sindicância, é que houve, de fato, a realização de gravações ambientais em cela da custódia, afirmação comprovada pelo conteúdo dos áudios encontrados no computador utilizado pelo agente fulano de tal, na época dos fatos. Também parece claro que, em razão do local onde o equipamento foi encontrado, não havia como o agente da Polícia Federal realizar a instalação sem o conhecimento do responsável pela manutenção desses presos. Então, o que eles estão dizendo é que havia anuência da chefia para isso. Ademais, segue a Corregedoria da Polícia Federal. É improvável que o equipamento encontrado em abril de 2014 tenha ficado instalado em condições de funcionamento por mais de 2 anos, sem a anuência e o conhecimento das pessoas responsáveis pela custódia. Para que o referido equipamento permanecesse instalado, olha onde ele estava, na laje sobre as celas, sem consentimento, teria que se concluir que as diversas equipes que realizaram revistas naquela área o fizeram de forma absolutamente negligente. Por derradeiro, o equipamento instalado teria que ter passado despercebido por pelo menos 2 vistorias realizadas pelo superintendente regional, pelo delegado regional e pelo delegado de combate ao crime organizado, sempre acompanhados de outros policiais federais. Sigo aqui trazendo mais detalhes do que a gente teve acesso. Por tudo que foi juntado e produzido, segue a Corregedoria da Polícia Federal. Durante os trabalhos realizados, restou comprovada a existência de indícios de que um agente da PF instalou, em março de 2014, equipamento de interceptação ambiental na cela onde estava preso Alberto Youssef, tendo produzido áudios com conteúdo compatível com o local, a cela onde estava Youssef, a época, início da Lava Jato, indicados por aquele agente, conforme está descrito neste documento. Embora não tenha havido autorização legal para a instalação do referido equipamento, restou apontado que o agente da PF não o fez de maneira espontânea, havendo indícios de que estaria atendendo ordem superior. Gente, é uma bomba. Rê.
pela forma como o documento descreve que funcionava esse grampo, pelo fato de as circunstâncias todas apontarem para um esquema que foi articulado ali com outros envolvidos, né? Essa trecho final que Dani lia, de certa forma está ali indicando que não seria crível imaginar que seria uma iniciativa de uma só pessoa, da Polícia Federal, então teria de haver conexão com outros que estavam interessados no que diziam aqueles presos, no mínimo. E aí eu chamo a atenção de vocês, o que nesse ponto a gente já consegue reunir de ou evidências, indícios ou depoimentos de pessoas que pedem apuração sobre os métodos da Lava Jato. A gente tem o resgate dessa história de Youssef agora com provas de que o que ele dizia procedia, portanto havia um grampo ilegal na sua cela, mirando ele e eventualmente outros presos, potenciais delatores. Temos o fato de a Vaza Jato, Operação Spoofing, que veio em seguida, demonstrar que havia uma comunicação entre Força Tarefa, Ministério Público e o juiz, na época Sérgio Moro, portanto, uma comunicação indevida, falando sobre potenciais delatores, testemunhas, trocando informações, uma troca entre as partes que indica, e já indicou, inclusive, né, para a própria Justiça, uma atuação parcial de Sérgio Moro. Há as falas de Rodrigo Tacla Duran, que falaremos ainda nessa edição, em outro caso ali focando a atuação de Deltan, mas que disse que o problema era maior ainda. Havia ali, inclusive, gente tentando lucrar com esse número surpreendente de delatores que, no fim, chegaram até a Força Tarefa. Então, tem muita coisa apontando para métodos ilegais que a Lava Jato lançava a mão. Leandro, quero te ouvir sobre o assunto. Vou pegar da onde a Renata deixou, né? Essa coisa dos métodos ilegais da Lava Jato que fizeram o Bretas ser afastado da magistratura. O Bretas, juiz federal da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, durante o auge da Operação Lava Jato no Rio, foi quem prendeu Sérgio Cabral, entre tantas outras pessoas da política do Rio de Janeiro. Lá, no caso, né, do braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, a questão ali do Bretas era um suposto conluio dele com um advogado, enfim, uma tentativa ali também de combinar o jogo com os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro e uma pressão ali por delações, o estabelecimento de um esquema ali. Isso está sendo apurado pelo Conselho Nacional de Justiça, envolve uma série de personagens importantes da política do Rio de Janeiro, mas é um momento, e aí pego carona com a Renata, porque é um momento de questionamento aos métodos da Lava Jato, que sempre, os críticos da operação sempre salientaram isso. Por exemplo, a duração alongada das prisões preventivas, né? Isso sempre foi algo muito sensível às ações espetaculares, né, da Operação Lava Jato. Por exemplo, apresentar o Cabral com os pés e as mãos algemados. Isso aconteceu quando o Cabral foi levado para Curitiba. A gente teve o caso, sempre também muito falado, da condução coercitiva do então ex-presidente Lula, como um exemplo ali de ações excessivamente mediatizadas da Operação Lava Jato. E agora há um questionamento mais objetivo, né? Porque antes era muito no campo das pessoas que não concordavam com a Lava Jato ou estavam insatisfeitas, falando dos métodos. Mas agora começa ali e esse documento me parece a coisa mais palatável disso, né? De como esses métodos realmente vão ser revistos agora e, enfim, que tinha algum fundamento naquelas críticas. O que mais me chamou a atenção disso tudo que a Dani trouxe aqui para a gente é o fato desse relatório mencionar explicitamente que houve negligência quando foram fazer varreduras lá na sala do... É pior do que negligência. Ele dá a entender de que houve uma autorização expressa dos superiores para que esse grampo ilegal fosse instalado, Leandro. Nesse último trecho aqui, que também agora eu estou pegando aqui para detalhar, olha só um instante que eu estou reabrindo aqui o arquivo. Tá nessa página aqui, ó. Só um instantinho, meu bem.
Olha, parece inverossímil que o responsável à época pela custódia não soubesse da existência do tal equipamento, né? E há uma agente da Polícia Federal que, em depoimento à Corregedoria, confirma a participação do chefe da carceragem nesse episódio. Ela diz: a agente da Polícia Federal, fulana de tal, confirma em depoimento a participação do chefe da carceragem nos fatos em análise, tendo este, segundo ela, retirado os presos das celas e franqueado o acesso à laje daqueles compartimentos ao agente que fez a instalação. Então veja que há uma operação que conta com o chefe da carceragem da Polícia Federal, que era um agente da Polícia Federal, para que isso acontecesse, diz a Corregedoria da Polícia Federal. Então tá aí, né? É isso, é uma cadeia de pessoas que se organizaram para praticar o que, enfim, vai se verificar se foi uma ilegal, tem contornos de ilegalidade nisso, né? Então, enfim, aponta para outras pessoas, né? E para uma cadeia de pessoas ali envolvidas em colocar um grampo ilegal dentro da cela de uma pessoa presa, né? O que é algo, enfim, um grampo sem autorização da Justiça já deu muito problema para a Operação Lava Jato, mereceu até lá na frente pedido de desculpas do então juiz Sérgio Moro, né? E agora parece que a coisa foi mais grave do que outras críticas que a Operação Lava Jato já viveu. Yuri, quer fechar? Fala, meu bem. Só um comentário, porque quando vocês debatiam, me ocorreu. A quantidade de pessoas que o relatório aponta que poderiam saber é muito grande, porque ele fala de superintendente, delegado, as pessoas que estavam responsáveis ali pelas custódias dos presos, mas ele fala em 2 vezes em que houve uma vistoria realizada com a presença de outros integrantes ali, da PF, inclusive, fala que a instalação é pouco crível, né, ou não é crível acreditar que tenha sido iniciativa de um só agente, portanto, de seu superior, então isso pode apontar para a gente dentro da própria Polícia Federal. É aparentemente o segredo mais mal guardado que foi tão bem guardado durante tanto tempo. Isso chama muitíssima atenção, porque aponta, ao menos, esse documento para um número bastante significativo de pessoas que tinham conhecimento da ilegalidade. Gente, eu quero ouvir o Yuri ainda sobre esse assunto. Yuri, a Corregedoria da Polícia Federal, e esse documento foi omitido por 8 anos da defesa de Alberto Youssef, diz que, houve ordem superior para instalação de um grampo ilegal na cela dos presos da Lava Jato. 2, que nas conversas esses presos falam sobre, inclusive, buscas e apreensões que haviam ocorrido. 3, que a ilegalidade do grampo deve resultar na abertura de processo contra os responsáveis pela carceragem de Curitiba. E 4, isso vai levar ao pedido de anulação do delator 0 da pedra fundamental da Lava Jato. Eu vou pedir, como a gente está aqui no Afogado, para que a gente, Yuri, você consiga dar uma análise grandiloquente do que é que você está falando, né? Na real, talvez o maior furo na fuselagem já com diversos rombos da Lava Jato, este que vem por aí. Porque, assim, se cai a delação do Youssef, o que acontece com as coisas que foram feitas a partir dela? É uma ótima pergunta. Pode-se, a posteriori, ter o fruto da árvore envenenada? E mais, né? O que pode acontecer com Moro? Porque, pelo que eu entendi, conversando com os investigadores, esse documento estava em poder dele e não foi repassado, estava com a Justiça e não foi repassado a quem de direito. Acho que 2 pontos que me ocorrem, né, diante da tua provocação no bom sentido, Dani, do que a gente trazer agora. Primeiro, que como logo no início da operação, se essa escuta, como foi dito aí nessa perícia, foi instalada, se não me estou falhando com a memória, estou confiando muito na minha memória, 3 dias depois de Alberto Youssef ter sido preso, se eu não estou enganado, a Operação Lava Jato começa no dia 14 de março, o que eu me lembro é que era numa segunda-feira. Isso eu me lembro porque eu estava ali editando na redação do Estadão e lembro de ter fechado o texto que noticiava o primeiro dia da operação. Inclusive, era uma primeira operação que era uma operação voltada contra a lavagem de dinheiro e ainda era uma informação
secundária, entre aspas, que esse esquema de lavagem de dinheiro teria conexão com um ex-diretor da Petrobras, que depois se viria a descobrir que era Paulo Roberto Costa, preso 3 dias depois, tentando destruir provas na sua casa, inclusive com a ajuda de familiares, se não me engano, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu abusando da minha memória aqui do caso. Mas isso demonstra ali um modus operandi já viciado. Se você, logo na primeira semana de início da deflagração da primeira Operação Lava Jato, a primeira de uma série de outras operações, isso é grave desse ponto de vista e, como a Renata Agostini bem ressaltou, envolvendo uma quantidade bem significativa de pessoas envolvidas com a investigação. Segundo ponto, e aí tanto em relação ao que diz respeito ao juiz responsável pelo caso na época, que era Sérgio Moro, mas também em relação à Polícia Federal. O que aconteceu com este documento, com esta perícia, nesses 2 escopos? Seja o quanto a defesa demorou para ter acesso a essa sindicância de algo que foi objeto de uma queixa da defesa ainda no mês de abril de 2014, então logo foi descoberta esta escuta. E segundo, o que dentro da Polícia Federal foi feito, dado que se tratava de uma apuração da Corregedoria e mostrando ali que, aparentemente, deveria seguir por meio de uma sindicância, porque agentes da Polícia Federal adotaram procedimentos que não coadunam, não seguem o manual não é um trabalho by the book como deveria ser feito. E, de novo, o quão importante é que agentes do Estado, por serem agentes do Estado, do poder público, devem seguir o manual. O fim não pode justificar os meios, mesmo para se investigar um grande esquema de corrupção ou qualquer que seja o delito cometido pelas pessoas. Porque o que fica muito claro nessa documentação é que, a pretexto de combater o crime de corrupção, cometeu-se crime contra o Estado Democrático de Direito e a garantia que todas as pessoas têm de não serem alvo desse tipo. Isso aqui, gente, arapongagem da braba, entendeu? Colocar escuta escondida em cela de preso enquanto a operação está acontecendo é brutal. E, de novo, né, eu peço uma última análise da Renata sobre o assunto, porque a consequência dessa descoberta, Renata, eu ainda não consigo mensurar. Eu vou tentar ouvir especialistas ao longo do jornal, porque, de novo, é o delator zero, é a pedra fundamental dessa operação. E mais, né, a grande questão também sobre, lembrando, né, o Sérgio Moro se manifestou, o senador Sérgio Moro nega qualquer envolvimento em relação a supostas escutas ilegais, mas tinha, aparentemente, é o que dá a entender o fato se o apio tinha e liberou para a defesa, não há de ter chegado só agora em 2022 uma sindicância da Corregedoria que está pronta desde 2016. Exato, não, é absolutamente escandaloso. Nossa primeira roda de análise aqui, eu falei algo nessa linha, porque também não consigo antecipar, é algo que me parece bastante complexo, não só no efeito de quem, a partir do que o Youssef entregou, entrou na mira da Lava Jato, foi denunciado, eventualmente condenado, mas o efeito que isso tem até para os crimes que ele confessou. Não é líquido e certo que, a partir do momento que você encontra um problema numa delação, tem de se apagar todas as coisas que chegaram até a justiça. Então, essas são frentes importantíssimas e que vão ser os próximos passos. Então, a se confirmar isso, caindo a delação, o que acontece com o próprio Youssef? Lembrando, ele teria direito à reparação, sim, mas ele já cumpriu pena, ele já devolveu recursos, como é que fica tudo isso? Esse é um aspecto. O outro aspecto é o que a Lava Jato construiu a partir dos passos que ele deu. E aí vocês todos já foram muito felizes rememorando como foi importante para uma virada, para a Lava Jato, que começou como uma operação muito específica ali, né, mirando, e foi puxando um novelo e virou o que nós conhecemos, né? Mirando grandes, não só atores políticos, mas grandes empreiteiras, grandes empresários do país, na maior operação de combate à corrupção que a gente já viu. Então, por favor.
Não, meu amor. Pode concluir. Não, nesse aspecto, me parece, sim, a se conferir o que acontece, mas, sem dúvida, é absolutamente chocante e escandaloso, não só que se tem a confirmação de que houve esse método ilegal, que demorou tanto tempo para que a sociedade, para que todos soubessem disso, porque isso levanta, claro, a questão. Foi só isso que aconteceu? Foi só essa escuta ilegal? O que mais aconteceu para que... E veja, muito se fala das prisões alongadas. A gente debatia isso até agora recentemente, né, Dani? Quando se falava da prisão do Anderson Torres, se haveria ali um método lavajatista. As prisões alongadas, ainda que se fossem altamente questionáveis, elas estavam você estava se equilibrando num pedido de prisão. Aqui a gente não tem que se debater. Se é uma escuta ilegal, não há algo a ser debatido, simplesmente é ilegal. É isso. Não cabe muito espaço para dúvida. E o pior, quem diz é a própria Corregedoria da Polícia Federal. Gente, eu vou fazer o seguinte, a gente vai voltar a falar desse assunto, a gente vai repercutir esse assunto com outros advogados, pessoas importantes para o andamento da Lava Jato. Isso aqui vai ter repercussão nas cortes superiores também e muita repercussão política.